ele não só cresceu na região do Cruzeiro, como hoje atua como administrador da região, e nós vamos conversar com ele sobre essa gestão focada aí no desenvolvimento do cidadão e da região. Estou falando de Gustavo Aires, administrador regional do Cruzeiro. Gustavo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar conosco essa tarde. Seja bem-vindo à TV Cultura. Obrigado, Rafaela. Obrigado a todos que nos acompanham na TV Cultura. Satisfação estar aqui para poder falar do nosso trabalho. E eu já começo adentrando justamente por esse assunto, porque você tem essa ligação com o Cruzeiro, cresceu lá na região. Sim. E hoje é administrador da cidade. Como que isso reflete na sua história, Gustavo? E o que você traz dessa experiência de ter crescido lá para a sua gestão hoje? Olha, é uma experiência muito boa. Apesar de ter sido administrador de Samambaia, hoje eu estou como administrador da cidade que eu nasci e fui criado, onde tenho meus amigos, meus professores, né? Então é uma honra tremenda você ser filho da cidade e hoje estar nas suas mãos, gerenciar a cidade e buscar aquela melhoria da cidade que a gente sempre sonhou e sempre trabalhou, né? Então, assim, é um orgulho tremendo, eu fico muito feliz, mas a cobrança também, Rafaela, é maior, né? Porque quando a pessoa te liga para buscar as melhorias, aí te lembra, ó, sou fulano, fui sua catequista, fui seu professor, a responsabilidade, o peso, grande, né? Nada que diminua o peso das cobranças, mas tem aquele vínculo, claro, né? E assim, você consegue trabalhar sabendo as essências da cidade, a sua história, né? Quando você é criado nela e sabe a origem de tudo. Então, assim, está sendo uma experiência maravilhosa. Como foi em Samambaia, mas o Cruzeiro tem sido um desafio a mais para mim. Inclusive, você falando agora sobre essas responsabilidades, pela proximidade com as pessoas, né, da cidade, por você ter crescido lá e saber também da situação da região, a sua história se cruza em vários momentos, porque inclusive o seu pai foi um dos primeiros administradores do Cruzeiro, né? Um nome muito respeitado no Distrito Federal. E o que você traz isso da gestão dele, dessa história, também hoje para a sua gestão, Gustavo? Porque eu acho que aumenta ainda mais, né? Aumenta. Meu pai foi Odilon Aires, né? Ele foi o segundo administrador do Cruzeiro e logo em seguida teve 4 mandatos de deputado distrital graças à cidade do Cruzeiro. Então eu cresci vendo meu pai lutando pelas melhorias do Cruzeiro, quando ainda o Cruzeiro não era nem região administrativa, era vinculado ao plano piloto. Então a história do meu pai começa desde a sua saída do Tocantins para Brasília, que ele vira prefeito comunitário, cria uma prefeitura e lá fica brigando, lutando pela emancipação do Cruzeiro como região administrativa. Então eu cresci vendo essa sua luta pela cidade e, consequentemente, a sua melhoria no que ele conseguiu como administrador e como deputado. E aí vem o peso maior, porque isso direto, moradores falam para mim, olha, Gustavo, se você fizer pelo menos 10% do que seu pai fez aqui pela cidade, você já está fazendo muito. Então é muito emocionante e gratificante ver que meu pai fez uma história tremenda pelo Cruzeiro, que é reconhecido até hoje como o melhor administrador e como o melhor deputado da cidade. Então cria essa responsabilidade ainda maior, né? Então a gente fico bastante feliz em ver as pessoas terem esse reconhecimento, mas também é um ponto de partida, né? Várias vezes eu penso, olha, nesse problema que eu estou encarando aqui, como é que seria o pensamento do meu pai? Como é que foi que meu pai me ensinou a fazer isso? Com certeza, eu acho que acaba sendo um histórico importante. Sim. Você relembrou muito bem ele tendo sido deputado, você também permeou aí pelas casas, né, pela Casa Legislativa e tudo. Sim. E tem feito uma gestão assim muito voltada também com esse viés social, né, Gustavo? Justamente por você ter participado dessas gestões, Câmara Legislativa, ter estado lá dentro, né? Você acha que é pertinente justamente essa experiência no viés social, eu digo, porque você está meio justamente focado no cidadão, né? Tentando trazer essa melhoria. Sim. E a Casa Legislativa, justamente, ela tem esse ponto de partida, né? A gente, eu cresci
como você mesmo falou, dentro da política e da boa política. E o político de verdade, ele é voltado para o cidadão, ele é voltado para a comunidade. E eu cresci vendo meu pai fazendo isso e replico no trabalho diário. E nessa questão social, é bastante importante colocar, Rafaela, porque as pessoas acham que o Cruzeiro, por ser uma cidade consolidada, uma cidade no qual não tem grandes problemas de infraestrutura, ela não tem os seus problemas. Existem sim os seus problemas e os seus problemas sociais. E o nosso trabalho tem sido muito esse contato com o cidadão, esse contato com a cidade, que para a gente mostrar, inclusive para o próprio governo, situações de problemas de pessoas vulneráveis. Pode parecer que não existam no Cruzeiro, mas existe. Então, assim, a gente tem feito um trabalho de buscar os programas já existentes no governo para dentro do Cruzeiro. A exemplo disso, o Cruzeiro nunca havia recebido o Qualifica, que é um curso profissionalizante. Sim. Solicitamos ao governador Ibanez, solicitamos ao secretário Tales e recebemos a carreta do Qualifica, que nesse período todo nunca tinha ido ao Cruzeiro. Foi um sucesso, a população agradeceu, todo mundo agradeceu. Trouxemos a carreta do Brasiliar, que era voltada para os jovens na questão da tecnologia, da inteligência artificial. A formatura foi semana passada, foi um sucesso. E o Renova, que é um programa que eu conheço desde quando eu era administrador de Samambaia, nunca tinha ido no Cruzeiro, mas nunca tinha ido porque o Estado não tinha sido provocado. A função principal do administrador é demonstrar para os secretários e para o governo as necessidades da cidade. E assim fizemos. Colocamos a necessidade de ter o Renova na cidade para melhoria e a questão das quadras da cidade e os parquinhos. E assim teve o Cruzeiro. Então a gente tem tido esse trabalho social. A exemplo disso também, a primeira-dama ela tem um trabalho social muito grande de questão de arrecadação de alimentos, de arrecadação de cobertores. E nunca tinha vindo para o Cruzeiro. E eu fui ao gabinete da primeira-dama e ela falou, vocês nunca tinham pedido. Mas existe a necessidade? Eu falei, existe. E nós levamos para o Cruzeiro, né? E além de tudo, existem várias associações, vários institutos dentro do Cruzeiro que fazem um trabalho não só para o Cruzeiro, mas todo o Distrito Federal, né? Então, assim, a gente tem tido muito esse contato com o cidadão, com a necessidade da cidade, na questão social, não só feito o trabalho de infraestrutura. A Casa do Empreendedor segue esse exemplo, no caso, esses projetos todos que você levantou e que você foi brigar por eles, né, para trazê-los para o Cruzeiro, com certeza foram divisores de água, né, Gustavo, para o bom desenvolvimento da região. Sim. Você destaca outros projetos nesse sentido? Olha, além da questão social, existe também a questão de equipamentos públicos de atendimento à população. A exemplo disso, nós temos o núcleo da vigilância ambiental. Se um morador do Cruzeiro quisesse pegar o seu cachorro, o seu gato para vacinar, ele teria que ir ao final da Asa Norte para assim fazer. Hoje não, desde que assumimos, fizemos o trabalho com a vigilância ambiental, trouxemos o núcleo para dentro da administração, que de segunda a sexta tem a vacinação para o seu pet. Então hoje, né, um exemplo de uma questão de atendimento público que a cidade não tinha. Nós trouxemos para dentro da administração para que assim eles pudessem ser atendidos. Então hoje vive lotado, né? O nosso posto, graças a Deus, não só agora de moradores do Cruzeiro, mas moradores de outra região, sudoeste, ortogonal, vindo para o Cruzeiro para que tenha os seus animais vacinados, né? Trouxemos também a questão do posto do DF Legal, que é justamente onde um comerciante precisa emitir sua taxa, tudo, ao invés de ir ao CIA, ele tem ali próximo o DF Legal, ali o seu atendimento. Além da prestação pública de atendimento à população, o Cruzeiro, ele passou, eu falo muito que o Cruzeiro, falei isso inclusive para o governador e para a população, o Cruzeiro é uma cidade pioneira, que foi sempre protagonista no Distrito Federal, e nós precisamos voltar ao protagonismo do Cruzeiro. E tenho trabalhado para isso. O Cruzeiro foi perdendo-se equipamentos, atendimentos.
A exemplo disso, pode parecer besteira, mas numa cidade igual o Cruzeiro, onde tem uma grande porcentagem da população idosa, a agência bancária faz muita falta. O Cruzeiro tinha um Banco do Brasil e o BRB, se perdeu-se as duas, foram para cidades vizinhas. E aí é uma solicitação ao governador ao presidente do BRB. Hoje nós temos que essa semana vai inaugurar, ou vai completar 1 ano, a agência do BRB que voltou para o Cruzeiro. Pode parecer uma coisa simples, sabe, Rafael? Mas tem uma importância tremenda para a população. Com certeza. Né? Então, o nosso trabalho tem sido cuidar da cidade, cuidar das melhorias e voltar o Cruzeiro no seu protagonismo. Seja de atendimentos públicos, seja de coisas que perdeu de instituições para dentro da cidade. Perfeito. Gustavo, eu não posso finalizar essa entrevista sem pedir para você falar um pouco mais sobre o Instituto Odilon Aires, né? Não só por levar o nome do seu pai, mas pela importância, né, da conscientização de doenças raras, que inclusive o acometeu. Então, eu queria que você finalizasse justamente falando um pouco sobre isso, sobre esse trabalho. Não, pode deixar. Olha, eu falo que é uma bandeira de família, né? Meu pai, ele teve a ALA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença rara. E meu pai, como sempre fez na vida, sempre por lutas de ideais e tudo, assim que ele foi acometido pela essa doença, ele não parou, né? Então eu via meu pai brigando para ir em audiências públicas no Congresso Nacional para buscar melhorias dos pacientes e também fazendo caminhadas, enfim. E após o seu falecimento, de comum acordo da família, a gente falou, olha, essa luta não pode parar, né? E nós criamos justamente o Instituto Odilon Aires para atender essas famílias. Mas quando atende as famílias, Rafaela, passar uma troca de experiência, um cuidado. No caso nosso específico, que é a ELA, uma doença que não tem cura, uma doença degenerativa, eu não posso chegar para as famílias e falar que nós vamos resolver, mas ao contrário, nós vamos dar um norte, explicar tudo o que nós passamos, né, tudo que nós presenciamos da doença e a família estar preparada para aquilo. Então esse tem sido um trabalho, nós temos feito eventos pela cidade da conscientização, da importância, né, de se entender o que é uma doença rara. Eu falo muito isso, que nem eu, nem minha irmã, minha mãe sabia o que era uma doença rara até ter o meu pai com uma doença rara. Então é esse clamor que a gente leva para a população para se ter essa conscientização sobre as doenças raras. E temos feito esse trabalho constantemente. Gustavo, e você deixa uma mensagem para o pessoal do Cruzeiro, para toda a população, justamente sobre a sua gestão agora? Olha, eu quero deixar para todos vocês falando que a gente tem trabalhado muito para entregar um Cruzeiro cada dia melhor. Sei que alguns avanços foram feitos, outros não, mas que a gente está com muita força de vontade, com muita determinação e com o respaldo do governador para que a gente entregue o Cruzeiro e deixe ele um brinco para a nossa população da forma que eles merecem. Agradeço muito a sua presença aqui, viu, Gustavo? Inclusive, aproveito para parabenizar seu trabalho em frente à gestão do Cruzeiro. A gente, de fato, enxerga uma cidade assim muito bem cuidada, limpa, né, com índices de violência baixa. A gente sabe que isso é um desafio hoje para todas as regiões, né? Então, de fato, tem sido muito significativo o seu trabalho. A gente parabeniza você e, claro, deixa sempre as portas abertas para ir novos projetos da cidade. Obrigado, Rafaela, e a TV Cultura e todos que nos assistem. Obrigado aí pelo espaço. Obrigada você também pela sua companhia e pela sua audiência, por ter ficado conosco até agora. Eu quero te lembrar que amanhã a gente está de volta às 12h45, ao vivo, com notícias de Brasília, do Brasil e do mundo. Uma boa tarde para você e até lá.